Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, tu me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vem Jesus, vem comigo. Vamos remeditar juntos o trecho do Livro do Céu, volume 1. Capítulo 45, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Última preparação para o casamento lá no céu. A aniquilação de si e o desejo de sofrer cada vez mais. Quem pode dizer o que ficou para trás dessa conversa de Jesus? Só digo que esse desejo de sofrer não apenas ansiava por mim, mas me sinto como uma infusão em mim, como uma coisa natural, tanto que, para mim, acredito que o maior infortúnio não estou sofrendo. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para estender mais meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma. Ele também falou sobre o grande desejo que eu tinha de me animar para me dispor a receber a graça. Ele me disse que o desejo compensa as falhas e imperfeições que podem ocorrer na alma, que é como uma enseada que cobre tudo. Mas esse falar de Jesus não era simplesmente uma conversa, era uma orientação para todos. Isso que ele disse. Então, olha só a palavra de Jesus. Esse trecho é o trecho um dos mais importantes de todos no livro do céu, inteirinho. Essa aniquilação de si e o desejo de sofrer cada vez mais. Quem pode dizer o que ficou para trás dessa conversa de Jesus? Por trás dessa conversa de Jesus? Quem pode dizer o que ficou por trás dessa conversa de Jesus? Então, claramente, essa aniquilação de si é a pessoa pensar só que Deus vale a pena e ela não. Entendeu? É só pensar que tudo que ela pensa é muito baixo. É muito mesquinho, é muito insignificante. Que só importa o que Deus pensa, só importa o que Deus sabe, só importa o que Deus quer, só importa a vontade divina. Que a gente tem que se elevar, né? Sair de si próprio, dos seus pensamentos, da sua colocação a si próprio, das suas dúvidas, da sua desconfiança, porque você é tão pequeno. Pensa bem, vamos pensar assim, Jesus, o que ele está querendo dizer por trás dessa conversa de sofrer? Que justamente o sofrimento que ele mais quer na gente é que a gente se mate inteiramente para nós mesmos, renunciemos a nós mesmos, totalmente toda a nossa opinião. É o principal que Jesus quer que a gente não tenha, é a opinião. Por que ele pensa desse jeito? Por quê? Olha como eu entendo. Vamos lá. Você imagina que você é Deus, você criou, né? Você é o Criador. Você tem todo o entendimento das coisas. Né? Faz de conta que você tem uma empresa, pensa bem comigo. Faz de conta que você é dono de uma empresa, de um negócio. E você estudou, vamos dizer, 15 anos, só para poder se aperfeiçoar num trabalho, num tipo de trabalho. E você aprendeu todos os macetes, você foi treinado por um mestre para fazer esse trabalho da melhor forma possível. Imagina que você é um carpinteiro. Vamos dizer que você é um carpinteiro, que você é uma pessoa que faz móveis, assim, únicos, que ninguém nunca fez. Só você sabe fazer, sabe? Que você teve um mestre, um professor que te deu altas dicas, que te ensinou tudo durante 15 anos, te formou, te fez perfeito naquilo que você faz, perfeito. E aí você vai montar a sua empresa. Aí nisso que você vai montar a sua empresa, você vai contratar mão de obra. E você vai contratar mão de obra que seja pessoas que não sabem. Para você também ensinar essas pessoas, para elas fazerem o serviço, porque não adianta você contratar já um carpinteiro que já sabe alguma coisa, porque ele vai contaminar o que você pensa, o que você sabe. Então você vai e contrata jovens, contrata aprendizes. Esses aprendizes, por mais ideias que eles tenham, por mais dicas que eles possam dar, a opinião deles, né? Eles não sabem nada. Eles têm que aprender primeiro, têm que ser humildes e aprender primeiro, como você também foi humilde com o seu mestre e você aprendeu primeiro como fazer esses móveis.
Você colocou, claro, o seu toque especial. E essa empresa, ela precisa vender o seu toque especial. Então, você precisa desses aprendizes, você vai pagar para eles poderem fazer do seu jeito, igualzinho, igual você. Você vai estar ali o tempo todo com eles para poder formar essa mente, a cabeça deles lá, né? Para formar o trabalho deles, para poder ensinar para eles o como exatamente precisa ser, né? A qualidade do seu trabalho. Você não vai querer entregar nada sem um acabamento perfeito daquilo que você sabe fazer do jeito que você sabe fazer. Então, se o seu funcionário começar a dar muita opinião dele, querer fazer do jeito dele, contra a sua vontade, o que vai acontecer? Você vai gostar? Ele começar a ter opinião, mas eu acho que tinha que ser dessa cor. Mas eu acho que tinha que ser com esse detalhe. Mas eu acho que tinha que ser com essa madeira. Se o seu funcionário não for confiável, como que você vai conseguir trabalhar com ele? Você vai mandar ele embora, vai contratar outro, não é isso? Então, o seu funcionário, ele precisa não ter opinião. Você vai chegar no contrato, você vai fazer os próximos contratos que você for fazer, você vai falar assim, você não deve ter opinião nenhuma. O trabalho é assim, tem essa regra, você tem que fazer desse jeito. Você não tem opinião, já vou te pagar o salário, né? E você tem que fazer desse jeito aqui. Se você colocar outro jeito, se você fizer outro material, se você, né? Eu preciso acreditar em você. Tem um padrão aqui para seguir. Então, você não pode ficar influenciando. O material que eu tenho é de melhor qualidade, não pode desperdiçar o material. Você tem que fazer exatamente como eu fiz. A mesma coisa, dizer que você é dono de uma franquia. Você quer que aquela franquia dê certo. Você comprou a franquia do McDonald's, do Burger King, não sei. Tem todo um padrão do sabor colocado, do molho, do sabor da carne e tudo mais. Imagina que um funcionário seu quer inventar um outro molho e colocar naquele sanduíche X da franquia lá. Você vai gostar dele ficar encrencando lá, fazendo alguma coisa do gosto dele, da vontade dele, humana? Então, vai atrapalhar todo o progresso do produto. O produto não vai ter aquele padrão perfeito. Então, tem que ter o padrão da franquia. Não pode ser nada contaminado, não pode ter nada de outro jeito. A pessoa que ela tem opinião, se ela quiser fazer do jeito dela, ela precisa primeiro, né, fazer amizade com o chefe, fazer muita amizade com o chefe, ter muita amizade com o chefe, né, e ter tempo pro chefe, né, investir nele. Olha, então eu vou investir em você, tá? Já que você tem essas ideias, né, e você tá partilhando comigo, mas você é fiel, você tem ideias interessantes, eu gostei das suas ideias, né, e eu vou investir em você, eu vou te ensinar para você desenvolver a sua ideia. Mas só que você não pode atrapalhar o meu trabalho. Você não vai influenciar no meu trabalho. Você vai fazer o seu. Mas só que nas horas vagas. Enquanto você está aqui nas 8 horas de trabalho, você vai fazer o trabalho que eu estou pedindo, no padrão que eu pedi. Você não vai interferir. Você não vai colocar a sua contaminação, do seu jeito de fazer no meu trabalho. Mas só que eu quero te ajudar. Eu vou te apoiar, eu vou te ensinar, eu vou investir em você. É a mesma coisa, entendeu? Jesus, ele quer que a gente queira fazer alguma coisa, que a gente queira colocar a nossa identidade, mas ele só vai fazer isso com quem for amigo dele. Aí é o filho da divina vontade, né? Ele precisa se aproximar de Deus, se aproximar muito de Deus, amar Deus mais do que todos os outros, se sacrificar mais do que todos os outros, para de repente Deus te ouvir, para Deus te ouvir e ouvir a sua opinião. É o filho da divina vontade isso aí, tá? Mas aquela pessoa que tá reinando na vontade humana dela e ela, né, ela tá brigando com Deus, ela tá discutindo com ele, colocando pelas beiradas, indo devagar, ocultamente, atrapalhando o projeto dele, é a mesma coisa. É a vontade humana daquela pessoa querendo atrapalhar tudo, colocar a opinião dela. Então, a aniquilação de si. E é o sofrer, porque você vai ficar angustiado, que você gostaria de fazer do seu jeito e você está fazendo do jeito que o seu chefe ensinou. É uma aniquilação de si mesmo, é uma renúncia a si próprio. É muito importante isso. Você morrer para si mesmo, aniquilar a si próprio. Só depois que você for humilde o suficiente, que você aceitar que o seu chefe, ele sabe muito mais que você.
que ele sabe o que ele está fazendo, que o produto dele precisa ser vendido na qualidade que ele deseja, no padrão de excelência que ele quer. Se você não entrar na cabeça do seu chefe, você nunca vai poder fazer o seu negócio do jeito que Deus quer fazer também, que aquele patrão quer que você cresça. Se você realmente quer, você tem que provar para ele, através da humildade, de aceitar o padrão que ele pede, a vontade dele, a vontade divina. Então imagina assim, ele é esse patrão, ele é esse rei que tem, ele sabe mais que a gente, ele sabe o que é melhor, ele sabe aquilo que ele quer fazer, ele sabe qual é a qualidade excelente do que ele quer, entendeu? E aí você não pode atrapalhar, você não pode interferir. Não pode interferir o que ele está fazendo. Então, a vontade humana, ela interfere nas coisas que Deus faz. Ela atrapalha tudo. Porque ela entra como um intruso para atrapalhar tudo. Então, essa aniquilação de si mesmo e o desejo de sofrer cada vez mais é por amor a esse Deus, a esse chefe, por respeito a ele. Por respeito, por reverência, por você admirar. Nossa, ele estudou 15 anos para fazer esse trabalho. E ele sabe muito bem fazer. Faz perfeito, lindo, maravilhoso. Tem que admirar o trabalho dele, tem que reconhecer esse chefe. Agora você entra na empresa dele para poder você crescer às custas dele. Pensa bem. Você vai crescer às custas dele, roubando os talentos dele, os conhecimentos dele para você fazer do seu jeito. Você acha justo isso? Você acha justo isso? Você quer fazer do seu jeito? Aproxime-se dele. Fale a verdade, seja honesto. Fala, Senhor, olha, eu também tenho ideias. Eu também queria te ajudar. Eu também queria ter o meu negócio. Eu também entrei aqui porque é o meu sonho trabalhar com isso. Fazer isso. Eu também quero fazer. É o que Lúcifer deveria ter falado para Jesus, para Deus. Eu também quero fazer o meu negócio. Eu queria também ter, Deus, eu queria mandar em alguma coisa. Mas precisava se aproximar de Deus, ser humilde. Entendeu? Não ficar pensando, eu vou ser sempre servo, eu vou ser sempre servo, você sempre servo. Não é assim. Deus, ele não é aquela pessoa, não, Aline, Deus é assim. Deus queria ele só como servo, os anjos são só servos. Ele não queria. Quem garante, gente? Quem garante? Você conhece Deus tanto assim? Mas só que na hora que Deus apresentou a conversa com Lúcifer, não, ele não entendeu. Ele não entendeu, não quis, ele foi orgulhoso, ele, entendeu? Não deu oportunidade para Deus, tenho certeza que ele não deu. Não tinha nem dado tempo ainda. Deus só tinha falado o plano para ele já foi contra o plano de Deus. Deus só tinha contado o plano, e ele já foi contra na hora. Você acha que os anjos iam perder tanto sendo, servindo o seu Deus? Iam perder tanto assim? Você acha que Deus nunca ia, fazer eles felizes? Claro que ia fazer, gente. Eles iam ser tão felizes por ver a qualidade do trabalho do seu rei, por ver o que o seu rei tinha feito, a qualidade. Eles iam ser felizes, eles iam, Nossa, com certeza, muita coisa ia acontecer. Mas não, tem que ir contra. A vontade diabólica tem que ir contra. Aí o ser humano igual. Aí ele veio e contaminou Eva e Adão igual, querendo também serem deuses. Também querendo ter a sua voz. Querendo fazer do seu jeito. Vocês estão entendendo a conversa como tá? Então, claramente, a gente precisa entender isso. Então, depois ela continua aqui. Só digo que esse desejo de sofrer não apenas ansiava por mim, mas eu me senti como uma infusão desse desejo em mim. Não como uma coisa natural. Tanto que, para mim, acredito que o maior infortúnio é quando eu não estou sofrendo. Acredito que o maior infortúnio é não estar sofrendo. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para entender mais meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma. Sobre essa aniquilação de você aceitar Deus, o que Ele quer, reconhecer que Ele sabe mais que você não sabe o que Ele... Você não tem que ter opinião e atrapalhar os projetos de Deus. E você tem que, ser humilde para poder conseguir alguma coisa com Deus. Ele vai fazer todas as suas vontades, se você for humilde e você saber esperar. Esperar a hora certa das coisas. Agora não, você quer fazer da hora que você quer, do jeito que você quer, e você prefere largar ele e fazer do jeito que você quer.
É o que aconteceu muitas vezes na igreja. Quando acontece na igreja, essa separação que acontece. A pessoa não respeita o Santo Padre e o Papa, não respeita a autoridade da igreja e ela prefere sair da igreja e inventar uma outra religião. Inventar uma outra forma. Mesma coisa essas igrejas evangélicas. Fica nascendo várias igrejas evangélicas, cada uma numa esquina, porque elas nasceram de uma igreja, não gostavam do jeito que aquele pastor conduzia. Ela falou, eu vou ser pastor, eu vou fazer outra igreja. E assim foi nascendo um monte de igreja cristã hoje em dia. Cada um fazendo de um seu jeito, porque ninguém consegue ser humilde nesse mundo. Todo mundo só quer passar na frente do outro e quer ser Deus também. Quer fazer as suas regras. Quer criar os seus próprios... Nossa, é uma coisa horrorosa. Na nossa igreja, a gente não pode ser assim. Ter as nossas regras. A gente tem que ter o padrão que Deus criou lá do início, né? Com os sacramentos e tal. E não atrapalhar o projeto de Deus. Não atrapalhar. Mas aí sempre alguém quer fazer acha que tem que fazer, que sabe como faz. Acha que sabe dar ordens para o Papa, como que o Papa tem que governar a igreja. E leigos está querendo dar ordens para o Papa de como ele tem que fazer a igreja. Gente do céu, que absurdo, meu Pai do céu. É uma coisa absurda. Ele também falou sobre o grande desejo que eu tinha de me animar e me dispor a receber a graça. Ele me disse que o desejo compensa as falhas. Olha só. É o trecho que eu mais uso, que todo desejo, a intenção, compensa as falhas e imperfeições que podem ocorrer na alma. Que o desejo de sofrer, o desejo de se aniquilar, o desejo de você se humilhar, o desejo de você deixar Deus reinar, o desejo de você, viver nessa divina vontade de todo o coração. E tem que ser um desejo verdadeiro, não pode ser uma coisa ilusão. Tem que ser desejo verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Não pode ser amar a Deus por causa de você. Você tem que amar a Deus pelo que Ele é e reconhecer Ele como Ele é. Fazer essa aniquilação que eu acabei de falar. De você ser humilde, se abaixar, entender que você é um servo, entender que você é um filho, que Deus é Deus, que Deus Ele é o patrãozão, que Ele é o reizão, Ele sabe tudo. Não tem nada a ver com aquele rei grande que eu tinha falado outro dia lá, não. Ele é o rei mesmo, Ele é o soberano de toda a terra, Ele é o dono de tudo, Ele é o Altíssimo. E Ele sabe melhor do que a gente, tudo que a gente precisa, pra gente. E Ele quer se manter assim. Ele quer se manter no lugar dele e não tem nada de errado nisso. Mas só que Ele coloca você no patamar de Maria, permitindo que você seja como ela se você viver na divina vontade. E ela tem voz e vez com Deus. Voz e vez. Então, o maior exemplo do que eu estou falando é verdade, que Ele fez isso com Nossa Senhora e Ele quer fazer o mesmo com a gente. Acabei de ler a Coroa da Santidade explicando isso. Que Nossa Senhora quer que nós sejamos reis e rainhas como ela, iguaizinhos. Que tenhamos voz e vez diante de Deus. E aí Deus vai nos ouvir e vai fazer aquilo que nós dermos de opinião para Ele, se estiver dentro da vontade dEle. Se bater com o que Ele quer, na forma, na humildade. Gente, é muito simples entender essa história. Eu tenho certeza que é simples entender essa meditação que eu acabei de fazer. Então, guardem essa frase para a vida de vocês. O desejo que você tem de corresponder a Deus. O desejo de viver no dom da divina vontade de verdade. O desejo de você amar a Deus como Ele merece. O desejo de glorificar a Deus como Ele merece, reconhecendo tudo o que Ele fez. O desejo de colocar Deus no devido lugar, amando Ele sobre todas as coisas. Compensa todas as suas falhas e suas imperfeições que podem ocorrer na sua alma. É como uma enseada que cobre tudo. Então, a sua intenção pura, o seu desejo puro, de corresponder a Deus, está dentro de você e cobre todas as suas imperfeições que podem ocorrer na sua alma. Todas as suas falhas e imperfeições. Porque Deus sabe que você tem um desejo muito grande e você é pequeno demais. Então, o seu desejo compensa e você vai lutar para que isso aconteça, para que você viva a divina vontade. Você vai fazer de tudo para viver a divina vontade, Mas só que você não vai saber fazer. Você não vai saber como fazer. Você vai ter que passar por um processo para entender isso. Então, calma. Mas o seu desejo ainda vai compensar tudo que você passar de falhas até chegar na posse do dom. Então, tenha paciência. E mesmo depois que tomar posse do dom, você ainda é pequeno. Você ainda é miséria. Você ainda é nada, perto do tudo. E Ele sempre vai ser o tudo. Ele sempre vai ser aquele que sabe mais. Ele sempre vai ser aquele que está na frente. Sempre. Ele é nosso Pai. Ele sabe todas as coisas. Ele que criou o universo. Ele sabe de tudo.
Então a gente tem que ter respeito, reverência, respeitar, como sempre Nossa Senhora fez. Ela sempre respeitou a Deus, sempre confiou nele. Nós precisamos confiar nele, saber que ele está no controle de tudo. E ele sabe tudo que é melhor para nós e nós não podemos ter medo de nada. É isso. Mas esse falar de Jesus não era simplesmente uma conversa, era uma orientação para nós, para todos nós. Então essa é uma orientação. Guarda na sua cabeça. Né? O desejo compensa todas as falhas e imperfeições que podem ocorrer na alma. É como uma enseada, uma onda que cobre tudo. Guarda isso para você, amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, 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 fiat. Demos graças a Deus.